Bom dia, irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Kátia por estar participando conosco da Escola Dominical Virtual, cantando este belo hino, Tudo é Belo em Derredor. Deus abençoe, Kátia, e que você possa sempre utilizar esse maravilhoso dom para louvor e a glória de Deus. Agradeço ao presbítero João Maurício, superintendente da Escola Dominical, por me ter convidado para ministrar a aula de hoje. Pois bem, hoje, dia 24 de maio de 2020, domingo de manhã, seria mais um dia de nós dirigirmos a igreja para a escola dominical. Mas, diante das circunstâncias que estamos vivendo, em função desta pandemia do coronavírus que assola nosso país, nossa igreja está fechada. Mas nós não deixamos de realizar nossa escola dominical, mesmo que virtualmente, como estamos fazendo em todos os domingos. No último trimestre, ou seja, nos meses de fevereiro, março e abril, nós concluímos o estudo da revista de Daqui, cujo tema era Tudo em Família, e as lições abordavam sobre as famílias da Bíblia. Estudamos, por exemplo, a família de Adão e Eva, a família de Noé, a família de Abraão e Sara, a família de Jó, dentre outras famílias. E como nós adentramos no mês de maio, também conhecido como mês do lar ou mês da família, nosso conselho, juntamente com o superintendente da Escola Dominical, presbítero João Maurício, resolvemos dar sequência no estudo sobre as famílias, através de aulas avulsas que estão sendo ministradas pelos irmãos da igreja. E hoje nós vamos para mais um estudo, e eu vou falar sobre a importância da família cristã. A importância da família cristã. Mas antes eu vou ler um texto lá de Salmos, ou seja, Salmos 127 e 128. Eu convidaria os irmãos para acompanhar a leitura que vou fazer do Salmo 127. Eu vou começar do Salmo 127, do versículo 3 em diante, e depois passo para o 128. Diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre a importância da família cristã. Eu creio que não é nenhum exagero da minha parte afirmar que a mídia televisiva, através das novelas e de outros programas de entretenimento, tem bombardeado a família. E posso afirmar também que nunca em todos os tempos a instituição família tem sido alvo das investidas de Satanás, como temos visto nos dias atuais. A mídia, então, se utiliza de todos os artifícios e artimanhas para destruir, para deturpar, para desestruturar o bem-estar da família, contrariando frontalmente tudo o que a Bíblia ensina
e o que a Bíblia condena. E o que a Bíblia condena? A Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena a pornografia, a Bíblia condena o homossexualismo, a prostituição, a traição e muitas outras coisas. Por isso, cabe à família cristã, como sal da terra e luz do mundo, se posicionar contra essas mazelas veiculadas pela mídia. É necessário que a família cristã, cada vez mais, siga as orientações, as recomendações das Escrituras Sagradas, para que tenhamos uma sociedade mais justa e consistente e uma igreja mais sadia, uma igreja mais sólida. Já disse alguém, as igrejas são fortes quando as famílias forem fortes. A igreja será uma bênção quando as famílias forem uma bênção. Daí a importância da família cristã em resgatar os princípios básicos das Escrituras, não se conformando com as mudanças propostas pela sociedade moderna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, já os advertia, dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas por que a família cristã não deve se conformar com as mudanças propostas pela sociedade moderna? Por que a família cristã não deve se conformar, então, com as mudanças da sociedade moderna? Porque a família é uma instituição divina. Família foi um projeto de Deus, não foi um projeto do homem. A família foi instituída por Deus para o benefício do homem. A família foi um projeto de Deus para o benefício da própria humanidade. Lá em Gênesis, quando Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Deus também criou o homem à sua imagem e semelhança. E havendo Deus criado o homem, o próprio Deus entendeu que o homem vivia só. O próprio Deus entendeu que o homem estava só naquele belo e imenso jardim. Então Deus disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus os abençoou e disse mais: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 1, versículos 27 e 28. E disse mais Deus no livro da criação: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis 2, versículos 24. Então estava aí instituída a família. Mas como as famílias cristãs devem se comportar para desempenhar um papel de importância na sociedade? Como deve ser o comportamento das famílias cristãs, então, para ela desempenhar este papel de importância na sociedade? A família cristã deve sempre observar as Escrituras Sagradas. Somente na Bíblia nós encontraremos princípios básicos para um bom relacionamento familiar, para um bom convívio familiar, para que as famílias sejam uma bênção. O apóstolo Paulo aponta esses princípios que devem nortear, que devem regulamentar os relacionamentos familiares, que devem regulamentar os relacionamentos dos cônjuges, isto é, de marido e mulher. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo lá em Efésios, no capítulo 5, no versos 22 ao 25, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essas são, de fato, meus irmãos, orientações que devem ser praticadas e que devem ser vivenciadas pelas famílias, para que seja uma instituição estruturada e permaneçam firmes, sendo exemplo de transformação da sociedade. O apóstolo Paulo não para por aí. Paulo orienta e instrui também de como deve ser o relacionamento dos pais e os seus filhos. Escrevendo também no livro de Efésios, agora no capítulo 6, do verso 1 ao 4, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. E não poucas vezes nós encontramos nas Escrituras Sagradas orientações de como os pais devem educar os seus filhos, como vemos no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. De fato, irmãos, os pais têm a grande responsabilidade sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos. Em todos os tempos, sempre foi e sempre será a responsabilidade dos pais educar os filhos, ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Deus já ordenava isto ao povo de Israel, quando lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esta ordenança do Senhor é para os pais. Cabe, então, aos pais educar, ensinar, levar os filhos na igreja, na escola dominical, incentivando-os para ler versículos nos cultos da noite. E não só levar, mas ser exemplo para os filhos. Exemplo de uma vida de oração, exemplo de uma vida de consagração, exemplo de uma vida honesta, exemplo de uma vida íntegra, responsável e respeitosa. Nossos filhos esperam de nós pais um exemplo em todos os momentos, não só na igreja, mas principalmente no nosso lar, na nossa própria casa. Há um livro com o título A Fé Começa em Casa, onde o autor americano Malcolm Homer fala que os pais são as principais referências para os seus filhos. Os pais são a principal referência para as crianças, porque as crianças se espelham na vida, no comportamento dos pais. E nesse livro, o autor fala de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, e a pesquisa mostra que, em primeiro lugar, a maior influência cristã que os filhos consideram relevantes é o comportamento dos pais. Depois, o comportamento dos avós, e assim por diante, depois dos parentes e dos amigos. No lar cristão, os cônjuges, isto é, os pais, devem viver uma vida de paz, de amor e respeito. A melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho é amar, respeitar e elogiar a sua mãe. A melhor coisa que uma mãe pode fazer para o seu filho é amar, respeitar e elogiar o seu pai. Porque, com certeza, os filhos, quando criados no lar cristão, quando os pais têm uma vida exemplar, os filhos se tornarão homens e mulheres honrados,
bons pais, boas mães, bons profissionais e grandes servos de Deus. Meus irmãos, eu dou graças a Deus por ter nascido no lar evangélico. Eu dou graças a Deus por ter nascido no lar cristão, onde meus pais cultivavam os princípios básicos das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que como famílias cristãs possamos contribuir como agentes transformadores de uma sociedade mais justa, mais solidária e fraterna. Que Deus assim nos abençoe. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos por esse dia, onde tivemos mais esta oportunidade de estar reunidos, ó Deus, mesmo que online, para o estudo da Tua Palavra em escola dominical. Agradecemos, ó Deus, por esses momentos que o Senhor proporciona nas nossas vidas. E agora que nós estamos, ó Deus, ainda estamos no mês do lar, te pedimos que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu grande amor repouse sobre as famílias da nossa igreja, para que todas elas possam, ó Deus bendito, ter sempre, ó Deus bendito, a Tua mão santa e poderosa, a Tua orientação, para que eles possam ser famílias cristãs e que possam testemunhar o Teu Evangelho, ó Deus, àqueles que ainda não Te conhecem. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus bendito, os nossos filhos, os nossos netos, e que possamos criá-los, ó Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, possamos criá-los, ó Deus bendito, nos caminhos do Senhor, para que eles possam tornar adultos, pessoas responsáveis, úteis à sociedade, úteis à igreja, Senhor, dando exemplo de cidadãos verdadeiros do reino dos céus. Fica conosco, ó Deus bendito, fica com a nossa igreja. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.